Ele que é diretor de fotografia e já participou de inúmeras megaproduções, nacionais e internacionais. Eu pirava com o Mazzaropi. Cheguei a ver filmarem no Veracruz, que é um estúdio aqui em São Paulo, porque ele tinha um sítio, que hoje, se eu não me engano, é um hotel, onde eram feitas as filmagens, e tinha um sítio montado no Veracruz. Bem-vindos a mais um Mel Olá, Talk. bem-vindos a mais um Bem-vindos a Mel todos Talk. a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje eu tenho a honra em estar recebendo aqui para vocês ele que é diretor de fotografia e já participou de inúmeras megaproduções, nacionais e internacionais. Júnior, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer, todo meu. Eu gostaria que você me contasse como começou essa tua paixão pelo cinema, pela ação, pela fotografia. Isso eu ainda quero escrever um livro sobre isso. É uma história muito bonita. Os meus avós, fugindo da guerra, eles vieram para o Brasil e eles foram morar numa vila que era se chamava Fortaleza, só de italianos, em frente a Lynx Filme. A Lynx Aqui em Filme, São Paulo. aqui em São Paulo, lá na Bela Vista, que era uma das únicas produtoras que existia no mercado. E eu sempre fui muito explorador. Eu subia no telhado para falar com o Papai do Céu. Eu tinha essa coisa de ação já na minha vida. E eu, com 5 anos, eu ia na cara de pau. Eu percebi que ninguém falava nada eu entrando no estúdio, subindo no grid. O grid é uma estrutura que fica em cima do estúdio, onde são fixadas as luzes. E eu tinha uma escada na parede, e eu olhava aquilo muito alto, eram uns 8 metros de altura, e eu cumprimentava todo mundo, oi, oi, oi. Penso eu que eles achavam que eu era do elenco, ninguém me barrava. Eu subia a escada e muito sutil, sem ninguém escutar nada, eu ficava olhando eles filmarem lá de cima. Isso eu aprendi muita coisa. Só de olhar eu já sabia o que aquela pessoa, eu acho que ela faz tal coisa. E aí eu levava os amiguinhos. Só que os amiguinhos, eles eram terríveis, porque eles queriam jogar bola, eles eram muito intensos. Então eles ficavam, mas eles ficavam falando. E aí, Acabava atrapalhando. não, e percebiam, porque tinha Aham. barulho. Então eu comecei realmente a ir sozinho, eu não queria mais nenhum amiguinho junto. E eu fui crescendo e fez com que eu criasse uma paixão pelo cinema. Eu achava que aquele moço que era o diretor de fotografia, ele era meio que Deus, porque ele fazia o dia virar noite, a noite virar dia, fazia chover. Ele fazia umas coisas que eu falava, Ele tem controle do tempo, da luz. é Deus, é. Eu tinha Aham. 5 anos, então aquilo para mim era o máximo. E você via os filmes sendo filmados e depois via na telona. Depois via na telona. Adorava Mazzaropi. Eu Hum. pirava com Mazzaropi. Cheguei a ver filmarem no Veracruz, que é um estúdio aqui em São Paulo, porque ele tinha um sítio que hoje, se eu não me engano, é um hotel, onde eram feitas as filmagens, e tinha um sítio montado no Veracruz. O Veracruz foi onde eu acabei fazendo o sequestro do voo 375, Tá. que eu montei 3 Boeings dentro do estúdio Uau. para ser feito as ações que foram feitas. Eu voltando, depois de formado, A sua formação é experiente, em cinema. em cinematografia, Em em CNA, cinematografia. E aí eu voltando, olhando aquele espaço todo do Veracruz, foi um déjà vu, foi uma coisa tão deliciosa de estar lá dentro, porque ah, eu passei 3 estágios no Veracruz, quando eu fui ver, que eu consegui fazer amigos, né, na Lynx Uhum, Film. uhum.
E eu acabei indo para o Veracruz ver o Mazzaropi filmar. Depois comecei a trabalhar para ser assistente de câmera. Aí eu fui acompanhando algumas filmagens, mas muito de longe, porque eu era assistente. Aí eu voltar como diretor de fotografia, montando um filme da magnitude que foi o Sequestro do Voo 375, foi assim, ganhei Foi um de lá de prêmio. cima, Aham. foi Um uma dos dádiva. milestones aí da sua É, vida, com certeza. é. E qual foi o teu primeiro filme, Puxa vida, são, enquanto diretor de fotografia? são tantos filmes, eu não lembro. Na publicidade, eu fiz muitos anos com o mago da publicidade, considerado. Ele era o mago da publicidade no mundo, que era o Aham. Dodi, Dorian Taterka. Ele é de onde? Brasileiro. Brasileiro. Uau, que É, legal. brasileiro. Então a gente tem grandes nomes aí. Super. Ah, Pessoas premiadíssimas na ah, publicidade e no cinema. uhum. Esse filme do sequestro, ele tenho certeza que eles hoje estão olhando o Brasil com outro olhar, porque o diretor foi muito sábio. Ele não quis fazer um filme americanizado, Uhum. porque qual é a nossa referência? São os americanos, né? Hollywood. Hollywood, eles são mega bons. Uhum. Então, mas ele falou para mim, Rambo, eu queria fazer Rambo? Calma aí. Da onde veio esse Rambo? o Rambo. O Rambo é porque Calma aí, eu tenho. é o apelido Rambo. Quem deu esse apelido foi o Hans Donner. E Já acabou trabalhou com Hans Donner. muitos anos. E aí acabou ficando, pegando o Rambo por causa das câmeras que não tinham o equipamento que tem hoje. No Brasil, de um limão tem que fazer limonada. Tem, então assim, você ia fazer perseguição de carro, você literalmente era amarrado com uma corda no capô do carro. Você ia fazer cenas aéreas, nós tínhamos o Tábua Mount, que era uma tábua que você tirava a porta do helicóptero, a tábua ficava para o lado de fora Você ficar e pendurado. você, com a câmera fixa, ficava. Então virou aí, eu nunca tive medo. Eu acho que eu tinha mais fé em Deus do que essa coisa do medo de cair. A magia do cinema, que é contagiante. Mas eu estar fazendo, porque nem todo mundo faz o que gosta. Não. Muitas pessoas, infelizmente, trabalham, mas não Uhum. fazem o que gostam. Eu fazia o que gostar, eu faço o que gosto, ganho para isso. Então, eu me considero um cara abençoado. Com certeza, É. com certeza. E o Rambo acabou ficando, porque aí acaba, parece conta de mentira, mas Uhum. eu já caí 5 vezes de helicóptero. Mentira. É Ah, não. verdade, verdade. Sério? É. Minha nossa senhora. Teve uma das cenas, Ó, nós mudamos a lei de altura de voo em São Paulo, porque nós perseguíamos os carros no meio dos prédios, né? Na Paulista, seja onde for. aham. E aí, um belo dia, eu estou fazendo um filme que era muito grande, pegava a Paulista inteira e eu estava perto da antena, aquela antena que fica entre a Rebouças e a Paulista, uma antena Tá. que é colorida. E aí o diretor falava pro piloto, um pouquinho mais para cá. E o piloto só com o Vox comigo, ô Rambo, eu tenho que ter aqui uma margem de segurança sem o diretor escutar. Porque a gente precisa Aham. tramar, porque os diretores muitos deles são maiores. Eu preciso ter aqui uma margem, qualquer coisa eu tenho para onde remeter. Aham. Faz o que é melhor pra gente, não faz o que o diretor quer. Mas o diretor não escutava, aquele barulho. E aí foi. A antena é um micro-ondas. Aham. Ela deu um pane na aeronave e ela ficou igual o carro que tá o motor apagando, pó, 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 e o rotor traseiro apagou e ele ficou girando. E tinha acabado de nascer minha filha, isso faz 21 anos. Meu Deus. Isso na Na Paulista. Paulista, em cima daquele túnel que tem Aham, as aham. aberturas, É.
E o helicóptero girando, e cada vez que ele girava, eu estava para fora, né? No Table Mount. Aham. O meu assistente me pegou aqui, me segurou, eu segurei a câmera, mas eu via nitidamente passar e vinha no meu, assim, na hora que passava o Araçá, o cemitério do Uhum. Araçá, vinha em slow motion, assim. Eu falava, puta, eu não vou Uau. ver minha filha crescer. Aí eu olhei para. Isso tudo fração de Esses segundos, segundos, né? fração Passa a de vida. milésimos de segundo. Aí eu olhava pro buraco e falei, putz, se eu não morrer na queda, um ônibus vai vir. Enfim, aí ele remeteu, ele jogou o helicóptero para baixo, remeteu. Eu não entendo muito disso, mas pegou no tranco o helicóptero, Uau. saiu no meio da Angélica, arrancando pedaços de árvore de cima, Aham. porque a hora que você vê o piloto, Mayday, Mayday, tô caindo, vou Já jogar, foi, já vou fui. jogar no Pacaembu. Eu olhei o Pacaembu, cara, ele Tá tava na longe. Paulista. Tá longe. Falei, imagina. E depois, se ele vai pro Pacaembu, só sai de lá com, se eu não me engano, é DAC, alguma coisa assim. O pessoal é muito rígido. Aí ele voltou pro campo de Marte, tinham mais ou menos umas 600 pessoas esperando pra gente acabar a cena. O diretor, na época, desceu, começou a ligar para a esposa, para o avô, para o pai, e eu olhando tudo aquilo, estava ainda, né, Em em choque. choque. Aí ele falou: Eu não vou subir mais. Aí o executivo me liga e fala: Rambo, eu preciso acabar o filme, pelo amor de Deus. Você quase morreu, mas você não tá entendendo. Você Aí precisa voltar pra acabar o filme. o piloto faz uns testes, chegaram na conclusão que foi A onda antena, da antena. foi antena. Aí eu falei: Ô Wilson, você é casado? Sou. E você vive com a tua família? Você tem filho? Tenho 3 meninas maravilhosas. Aí eu vi que não era nenhum louco, né? Eu falei, E você tem coragem de subir de novo, então, então eu vou então também. tá, vambora. E acabamos o filme. Uau, uau, que coragem, parabéns. É, Parabéns. a outra foi na Serra do Rio do Rastro. Onde que é? Onde fica? Serra do Rio do Rastro é no sul, é um lugar maravilhoso. No- Ah, que legal. ele, é, o mirante fica acima das nuvens. Que lindo. O hotel que tem lá, que é o único hotel que tem no topo da montanha, quando você acha que é neblina, não é neblina, é a nuvem É que nuvem. fechou. E ele é uma estrada, eu já fiz alguns filmes lá, inclusive fiz um filme pode falar, patrocina, Claro, não marca, tem problema. da Red Bull, que é o maior piloto de drift que existe, porque lembra os filmes da Olivia, do Popeye, Ok. que era umas curvas na montanha Aham, que aham. o Brutus roubava a Olivia? É exatamente isso, é maravilhoso. Que Depois, se lindo. você entrar, Serra do Rio do Rastro, existem muitos filmes que a gente já fez lá de perseguição, E lá vocês estavam filmando de helicóptero também? de helicóptero, é. Só que se você se fechou o tempo, você não consegue sair, porque é um local muito Diferença, acho que de montanhesco. temperatura, vai ver É, também, de é muito vento, frio, né? né? Então, se tiver nuvem, você não vê, não dá para você ir descendo na nuvem. Então, Tá. você Então, ficou mais lá. o visual Enquanto mesmo. tiver nuvem, você fica lá. Eu fiquei já 9 dias lá. Eu fui fazer um filme de Ô, vampiro louco. Mas e ficou de não conseguir voltar. não conseguia voltar. Ô, louco. E aí, enquanto tava as nuvens, não Não tinha como dava. sair. Hum. Tem histórias boas e tem histórias que foram mais complicadas, né? Porque quando você faz filme há muito tempo, o gostoso, É, o que que te motiva? é Da onde vem tudo. essa Eu vou te dar motivação? O um que que você gosta de exemplo. fazer? Eu estava uma vez conversando, filmando com o Paulo Autran. Ah, uau. Eu nunca tinha visto o Paulo Autran na minha Uhum. vida, mas Ele já era o eu Paulo Altran. tinha intimidade com ele, porque eu cresci com ele dentro da minha casa. Aham, assistindo na É uma TV. coisa É, maluca, porque eles porque são nós. A gente é muito amigo, né? Entre é, aspas, né? A gente conhece muito quem tá do outro eu lado cresci com ele, mas e ele eles nunca me nunca me viu. viram, nos É viram, muito né? doido. E aí eu filmando com ele, e ele sempre foi muito uma pessoa gostosa de se lidar. Que legal.
Aí no almoço a gente começou a conversar e eu falei, Paulo, sabe o que é louco? Eu tenho um carinho por você muito grande, porque eu cresci com você na minha vida, dentro da minha casa, mas você nunca me viu. Ah, vamos fazer um longa disso. Eu vou escrever um roteiro sobre isso. Achei maravilhosa a sua visão. Aham, Porque é mesmo, aham, né? E, é. e tem muito disso. Eu fui fazer um filme uma vez numa próximo a Campos do Jordão. E eu estava fazendo um filme de lançamento do carro, que era um filme de publicidade, Ovelha Nuvem. E no mesmo lugar estava filmando a, o Didi. E Tá. eu, pelo fato de eu estar eu fiquei na Globo um tempo, eu tinha o filho dele, o Paulinho, que era o diretor. E aí, a- a- assim, eu vejo o Didi, que ele não gosta que se chame. A criança pode chamar ele de Didi, mas adulto é o Renato Aragão. Mas pra gente, Didi. É Didi, Se eu porque chegar, eu se eu lembrar que é cresci, Renata Aragão, é Didi. eu cresci como Didi. E ele é tão fofo, ele é tão fofo, ele, a esposa, a filha. Esse. Aí, aquela aglomeração no hotel, tal, ele foi jantar, os seguranças do lado, e a minha filha tinha uns 4 anos. Uhum. E tinham outras crianças. O filho do diretor também na época estava lá, e ele viu o Didi, ele não entendia o Didi pessoalmente e o Didi na televisão. E Aham. ele olhava pro Didi e chorava, porque ele deu um Aham. pânico no menino. Aí o Didi chegou o prato dele. Quando chegou o prato dele, ele foi comer, a minha filha segurou a mão dele. Aí eu falei, meu Deus, a casa caiu. E agora? Aí ela falou assim: o meu amiguinho tá chorando porque ele tá com medo de você. E chegou os pratos dos seguranças, tudo. Aí ele falou, ele botou o garfo de novo no prato, e falou: vamos lá resolver isso. Que Esse é o bonitinho. Didi. Que Aí gostoso. levanta a segurança, levanta o Didi, foi pra lá, e o Paulinho ria. Aham. Ele tava na minha mesa, né? Ele falou assim: eu nunca vi meu pai parar de comer pra nada. Eu podia Olha fazer só. o que eu quisesse, ele nunca parou pra comer. Falei, puta, ele vai querer me matar, Olha, né? mas criança é espontânea, né? Muito, Criança é luz, muito. então E ele acaba. também é. Ah, que bacana. Ele tem um carinho especial. Se fosse talvez um adulto, ele não teria essa Aham, paciência, aham. mas ele Mas ele viu a foi. pureza, né? É Inocência. inocência, é É, muito é. gostoso. E a gente falando em inocência, você acredita em Deus, você já falou. É. Qual a tua religião? Em o que você acredita? Eu acredito numa luz maior do universo. Acredito em Deus. Eu acho que tudo é energia. Hoje eu estudo o espiritismo. No meio que eu trabalho é um meio complicado, né? Porque você Uhum. trabalha no meio de muito ego, muito. Então, e como você consegue traduzir esse Deus aí através das suas câmeras, através das suas luzes e... É confuso, porque eu tenho que pintar o quadro que o diretor me passa. Uhum, E muitas vezes o quadro que o diretor me passa não é o que eu vejo. Então eu preciso sutilmente fazer com que ele ache que eu estou fazendo o que ele quer e eu mostrar para ele como eu enxerga. enxergo assim, sem tirar a Uhum, autoridade uhum. e a visão dele. Sim. Mas sutilmente eu vou indo e mostro para ele, olha isso aqui. Então nunca tive problemas, Uhum, mas às vezes a palavra não, não é assim que eu vejo. Então você precisa saber lidar nesse meio. É meio que é complicado. E quantas vezes, eu não sou o as da razão. Então quantas vezes eu faço a luz e eu vejo que está iluminado. Se eu vejo que está iluminado, está errado. Eu preciso enxergar aquilo sem estar iluminado. Eu não preciso, eu não posso saber, pô, tá, aqui tá muito falso. Aí eu quero uhum. refazer. E para você refazer, a equipe quer te Quer matar. te matar. E rola assim, Mas são muitas vezes refazendo a mesma cena? depende do acting. Tá.
Em série longa, você não tem esse timing, Tá, diferente de publicidade. tá. Você tem X páginas a cumprir por dia e você tem que cumprir, porque não dá para você voltar. Uhum. Então, você em série, em filmes, né, a gente chama de conteúdo, o diretor ele tem que ser astuto, porque ele sabe quanto tempo tem aquela cena. Uhum. Aquela cena tem 1 minuto, é um tratamento. Aquela cena vai ser corte para outra coisa, né? Então ele não pode perder o tempo. Uhum. É Tem melhor feito do que bem feito, do melhor que feito, perfeito, né? é melhor feito Feito do do que que perfeito, perfeito. e ele não perder e não ter como montar. Uhum. Então muitas vezes não está do jeito que ele gostaria, mas ele vai pro próximo, senão Uhum. o O próximo ele não timing vai é ter. time is of the essence. E é uma coisa muito doida, porque existe X horas e é muito comprido E em assim, são X conteúdo. horas É, do local, dos atores, se direção. você, por exemplo, passar 1 hora, 10 minutos, seja o que for, você perde 10 minutos do dia seguinte, Ah, porque são tantas horas contratadas. Você tem 100 contratados. horas. O que você fez, Se senão. você passou 10 minutos, você começa 10 minutos no dia seguinte, Uau. depois. Então isso é uma bola de neve. Então, é, a, o diretor ele tem que ser muito esperto de saber aonde ele tem que investir, Uhum. que são cenas de passagem, cenas que vão mudar um episódio, tudo vai acontecer, ou são cenas só de corte. Ah, Mas entendi. Que eles, bacana. eles são, hoje em dia, não diria hoje em dia, os diretores hoje eles são muito bons. Você Uhum. vê diretores extremamente premiadíssimos. Com certeza trabalhou com Dire... inúmeros, né? Que nem você Trabalhei falou, tanto premiadíssimo. dentro quanto fora. Tive o E prazer. tem algum que assim é muito especial para você? Tem Chris Nolan, amo a maneira dele trabalhar, e o Michael Bay. Você fez Um daí, é, um fez é trabalhos com eles já. dramaturgia Uhum. e o Michael Bay é ação. Michael Bay é, assim, eu acho que é o mago dos filmes de ação. Ambulância, a Transformers, entre outros. Uhum. E é assim, você já trabalhou no mundo inteiro. Já. Qual lugar foi mais especial? Todo lugar é muito especial porque depende muito do projeto, você se envolve de uma maneira muito grande, porque eu acabo entrando com o coração. Eu sou emotivo, sou italiano. Coração e com a vida, né? É, Entra mas com... você vê, muitas vezes eu vejo acontecer alguma coisa que o diretor está se prejudicando porque o tempo não está como deveria estar. Eu trago a equipe para dentro. A gente, se precisar ficar mais 1 horinha, não custa. Não Uhum. custa você ajudar, somar. Se eu vejo que o diretor está enrolando e ele está teimando em tirar uma coisa de uma cena que não está acontecendo, é mais capricho, eu me comporto, eu fico isento. Mas se eu percebo que existe uma dedicação, Uhum. que existe o envolvimento dele, que ele está sendo prejudicado por várias outras coisas em torno, eu ajudo, eu vou para cima. Lugares assim que eu trabalhei, que eu adorei, por exemplo, trabalhei muito tempo na National, filmando tubarão. National Adoro. Geographic É, mesmo. E daí então você rodava o mundo atrás dos rodava. tubarões. É, porque a National você tem uma programação que também é outra coisa. Às vezes você fica uma semana e você não consegue filmar nada. Bicho, né? Tem que ir no É, safari realmente do só bicho. que imagina, no oceano Ah, existem lugares que hoje em dia existe a tecnologia que te ajuda. uhum.
mas isso não existia. Você viu recentemente aqui o tanto de baleias, de golfinhos, coisa mais Maravilhoso. linda no Baleia nosso. jubarte, é Aqui no nosso maravilhoso. litoral paulista, Mas coisa está mais acontecendo linda. alguma coisa no mundo. Que lindo. Eu converso, eu tenho vários amigos, né, que criou da equipe, Aham. cinematógrafos que são subaquáticos. Está acontecendo alguma coisa no mundo. Depois, se você tiver um tempo, pesquise sobre isso. As baleias estão atacando embarcações do nada. Uau. Elas destroem o leme, que é para você. Elas sabem que ela destruindo aquela pecinha, você vai ficar à deriva e vão embora. Uau. E todo tipo de baleia. Beluga, Aquela branquinha, né? é Aquela uma que parece um fofa. golfinho, é? Ela tá atacando, vem de banda, ataca a embarcação, destrói o leme e vai embora. Uau, interessantíssimo isso. Super. Alguma coisa está acontecendo. Eu não sei o que. Eu tenho até pesquisado bastante sobre isso, conversado com muitos amigos sobre isso, porque isso que aconteceu agora no litoral brasileiro, no litoral norte, nunca aconteceu. Não, parece que é mais 70 jubartes, Jubates e centenas de golfinhos. golfinhos, assim, É, diz que é todos maravilhoso. nadando junto. Juntos, É, coisa mais linda, é. mais linda. Eu gosto, eu sou apaixonado por isso. Eu acho que o maior especialista de tubarão branco na época, que ajudou o Spielberg, ele virou o maior, que era um especialista em caçar o tubarão branco. Aham. Após o filme, virou uma chacina tão grande que ele e a esposa, os maiores defensores do Dos tubarão tubarões. branco, que ele falou, cara, olha o que eu fiz. Mas assim, mas não é. Ele estava ali no trabalho É, fazendo uma ficção, né? é, Ficção, porque assim, os tubarões têm ataques de tubarões, mas não é que assim, não entra no mar, não vai mergulhar, não. né? Eles não querem a gente, eles querem os golfinhos. E não, Golfinhos não, e não gostam os da nossa carne, focas. né? É, é. Não é isso. E a Não, necessidade do tubarão é muito grande, porque ele faz parte, né, do eco. Uma parte importante, inclusive. eu moro na Flórida, então tem bastante. Muito, Tem muito tubarão. E a gente tem ouvido agora recentemente mais casos assim de mais tubarões ali na orla, E tubarões grandes, eles vindo muito mais próximo mais próximo. à praia do que antes. Uhum. E você acha que talvez esse negócio das baleias é para afastar os navios, alguma coisa? Não sei, mas tudo tá muito esquisito. Aham. O tubarão que não chegava tão próximo à beira tá chegando. Teve um vídeo que viralizou de um surfista que ele estava indo mergulhar com a prancha e uma orca vindo em direção, achando, porque é uma prancha, achando que Uhum. talvez fosse Hum. um mamífero. E os dois, quando ela percebeu que não era um mamífero, era um homem, Uhum. ela desviou. Na hora H desviou. Imagina o medo. A hora que ele viu aquele torpedo vindo para cima dele, eu acho que a sensação dele foi de estátua, né? Uhum. E premiação? Me fala das suas Ah, premiações. bastante, graças a Deus. Cara, tem bastante. Eu acabei de ganhar como melhor fotografia, que foi o Sequest de Tá. 2023. Olha que legal. Ah, é gostoso. Que bacana, parabéns. É, E como que eles fazem essa premiação? Quais são as etapas que você tem que passar para chegar lá como campeão? no caso foi júri popular. Que bacana, mais bacana então. As pessoas que assistiram, existe uma Eu acho que deve ser votação. mais gostoso ainda, né? Porque você É, está fazendo para eles, está fazendo para quem está e não assistindo. para especialistas, né? Aham. É claro que o olho do especialista é Sempre. lindo porque, né, você é Mas é pró. muito técnico. Aham. O júri popular, ele tá olhando a obra em si Aham. e não alguma coisa técnica. Que Eu legal, achei o parabéns, que máximo, gostoso, obrigado. que legal, Achei o máximo. que bacana. E tem algum projeto que você esteja trabalhando agora? Não trabalhando, eu tô inclusive tive reunião ontem, que ah, parece que é o maior série já feita fora dos Estados Unidos por esse streaming. Eu, infelizmente, não Uhum, posso ok, não tem problema, falar mas ó.
porque a gente tem um contrato e até começar, até eles autorizarem, a gente não pode falar. Uhum, Mas é a maior série já feita fora dos Estados Unidos, por que bacana. esse stream. Começa a filmar depois do carnaval. Mas agora, você já tem, né? Já tá nesse namorinho com o Isso, pessoal que está produzindo e tudo mais, as isso. empresas. E da onde vem a inspiração? Você já vem trabalhando, você já vem se inspirando daí nesse Então, eu estou projeto? nesse projeto específico, eu estou na fase de ler o roteiro. Tá, Após a leitura do roteiro, eu costumo ler um roteiro duas, três vezes. ok. Eu primeiro leio, a segunda eu leio e vou grifando o que que eu tenho que prestar mais atenção. E a terceira vez eu já vou fazendo e separando, Os pontos chaves. não só pontos chaves, dentro das páginas, né, da leitura, eu já vou separando como eu vou fazer. Então eu já faço ali um pente fino. Uhum. Desse pente fino, eu já começo a fazer reuniões com a equipe. Aí Uma pergunta: o roteiro que você recebe é o mesmo que os atores recebem? mesmo. É. Ah, então cada um tem que se imaginar ali A diferença é que diferente. eu recebo antes. Eu Tá, recebo o roteiro, às vezes ele está ainda finalizando. ok. Vão ter mudanças, mas eu já estou lendo. E você pode palpitar também? Não, no roteiro eu não Não, costumo. não. Eu costumo palpitar, na verdade, sugerir para o diretor. Tá, então você recebeu o roteiro, você É. leu, você fez suas Aí eu, para o anotações. diretor, eu costumo sugerir, por exemplo, a gente tem uma certa experiência, né? No caso do sequestro do voo, o avião girava 360 graus. Uau. E eu, um dos aviões. E eu falei para ele, porque tudo isso é física, aonde é um envolvimento muito grande. Eu falei para ele, a gente precisa só tomar cuidado para captar essa cena logo no Uhum, início, porque isso vai ser um brinquedo da Disney. ok. Depois que o cara sentiu a primeira, a segunda vez girar, ele não vai ter mais a mesma emoção da primeira. Então eu quero, no ensaio, já estar filmando. Pode Ok. ser? Ele falou, adorei. Tá. Então, no ensaio, o desespero, porque o avião imagina, é uma extensão de uma massa. Essa massa, quando ela gira, ela tem o atrito com o ar. Então, ele Aham, começa a girar numa velocidade e ele diminui, porque ele tem a resistência. aham. Essa resistência foi estudada para saber qual era a velocidade exata desse giro. Então, como ele começa a girar rápido e vai diminuindo, essas pessoas iam ficar de ponta cabeça um bom tempo. Aham. Ó. E aí vem tudo, né? Vem o berro que vem de lá de dentro, e não o berro atuando. Aham, é É diferente, né? É o diferente, natural. E aí deu muito certo Que isso, legal, que legal. porque usou as cenas dos Do. dois, três primeiros ensaios, Que porque bacana. depois aí Ele já sabe o que está esperando, né? ela já, o avião nem já tá berrando, aí já vira É, é. Que atuação. bacana, que bacana. E esse filme demorou quanto tempo para filmar? 8 semanas. 8 semanas. 8 semanas. Foi um filme de época que foi o primeiro sequestro de avião no mundo foi aqui, Foi, quando que aconteceu? em 88. 88. É, ah, eu digo isso não como uma coisa boa, digo Não, isso não. como uma coisa ruim. Mais um fato, É né? um fato. Acharam ah, quando o Osama Bin Laden foi preso, Aham. no material dele existia uma quantidade de pesquisa absurda. Ele tinha mais assuntos atualizados do que a própria Polícia Federal brasileira. Como ele entrou com a arma, como ele fez, como aconteceu. Isso, inclusive, está no filme, porque foi uma parte de documental que foi Se disse do Osama Bin verídica. Laden na época das Torres Gêmeas. Isso, isso. Ele tinha no material dele, quando ele foi preso, todo o material de pesquisa desse caso no Brasil. Então ele estudou o nosso, Estudou, o nosso estudou. caso para É, daí para fazer o talvez, derrubar. isso Não, não mas é, pegou como isso não é inspiração, bom, né? Não, mas enfim. mas é uma coisa Ererê. que eu estou contando porque fez parte da história. Entendi. E foi uma.
Ele estava tão obcecado pela economia na época, ele perdeu tudo, começou a perder a dignidade. É muito triste o perder e você se adaptar com as coisas materiais. Eu não acho tão grave quanto o ser humano começar a perder na cabeça dele a dignidade. Foi o caso Uhum. do sequestrador, que daí Hum. era tudo ou nada na vida Aí dele. já nada mais Nada importava. importava. E tem algum filme que você gostaria de dirigir a fotografia, mas assim, algo que, uma releitura? Existe? Tem essa vontade? Tenho. Eu tenho muito. Eu tenho conversado com, inclusive o roteirista Mikael, que é um fofo, uma pessoa premiadíssima do sequestro. Eu tenho falado com ele sobre a história dessa criança que começou a sonhar com o cinema e ver a transformação Já da entendi luz, a essa coisa releitura da toda vida. como, Que como se lindo, fosse Júnior. algo espiritual. Eu tenho É. essa E vontade. você acha que é um pouquinho espiritual você ter sido puxado aí para esse no mundo do cinema? Eu Já acho veio que essa luz, sim, eu acho que sim, já veio porque conectada com o universo do não cinema? existe tempo ruim para mim. Não Uhum. existe, Tudo flui. tudo flui. Sabe, porque é difícil, né? Você tá no meio de um tsunami. O Aham. tempo inteiro são muitas cobranças. A diária tem que passar, tem que ir, tudo tem que acontecer. E eu olho tudo aquilo de uma maneira extremamente Leve. leve, tranquila, e nada me abala. Eu não permito Passa perrengue, passo. passa momento bom, mas tudo faz É, parte. se precisar não almoçar, eu não almoço. É, é Não isso. tem problema, nada tem problema. Quando as pessoas vêm para mim e falam assim, Rambo, temos um problema. Tá, o problema já temos, tá aqui. Vamos na solução. Qual é a solução? Ah, mas não, esquece o problema. Uhum. Vamos aqui na solução. Qual é a solução? Eu E foco aí na eu vou solução. focando na solução. A Então, solução vai pesando e o problema vai sumindo. é isso. Então, a gente tem um momento aqui do Mel Talk, que a gente pega o espelho, que é para trazer a verdade. Eu gostaria que você trouxesse a sua verdade e falasse com você do futuro. Como que você se enxerga? Que esse menininho de 5 anos que subia lá escondido e via as luzes lá de cima, via os filmes sendo feitos, como que você enxerga ele no futuro? Eu quero que você dê um recado para ele. O que eu diria para você? Nunca desista. Olha, encare as dificuldades com leveza. Tenha fé, foco. Não há tormenta que dure para sempre. Aproveite os melhores momentos, porque eles também vão passar. E saiba lidar com os piores momentos. A vida é assim. É isso que é o batimento de um coração. Sobe e desce. Quando ela alinhar, virar uma linha única, é porque você subiu para o andar de cima. Essa mensagem, nossa, a gente coloca energia em tudo, né? Nós somos energia, que nem você falou, Somos. né? Também É. acredito muito nisso. E que essa energia aí que você jogou no teu futuro através do espelho que se reflita realmente, que aconteça. E, Amém. E eu queria falar então um pouquinho mais desse teu lado então espiritual. Você é atuante nessa parte de Só, estudo, né? só. Mas eu atuo sim. Eu comecei estudando, ah, e o estudo fez com que me aproximasse. Hoje eu trabalho no centro Arcas Ramatiz. Ele é um centro universal, mas a base dele é André Luiz, Allan Kardec. E eu tô indo para apometria. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é muito satisfatória, porque muitas vezes eu sinto essa energia dentro de mim que eu preciso
de alguma forma ajudar. Hoje em dia eu me comporto mais, mas porque essa coisa do RH com os streams, então eu fico mais na minha. Mas eu sou aquele cara que a minha equipe chega de manhã, eu abraço, Aham. eu recebo com um abraço. Mas hoje em dia é só, oi, de longe. Ainda mais novos ainda, né? Eu acho que é É, um pouco diferente isso, né? totalmente, Porque os mais novos são mais, acho que, mas essa coisa do é mais abraço costume. quebra porque É. ele vê uma intenção de carinho, uma Uhum. intenção. E como eu sou grandão, acaba realmente É um sendo, abraço de né? É um urso. abraço de urso. Então eu passei a trabalhar, sempre procuro, mesmo nas filmagens, eu saio da filmagem e vou, no dia que eu tenho que trabalhar, eu vou lá, que a gente trabalha hoje na linha de desobsessão, e é uma delícia. Então, o pessoal da equipe, ele sente essa tua energia, esse teu carinho, esse teu Sente, cuidado. e eles se sentem Acolhidos, eu acolhidos imagino. e seguros, porque quando eles olham para mim assim, falam assim, nossa, olha como tá o dia, vai chover. Eu sempre vou pro lado positivo. Não que eu seja um louco que fico, tá, eu tô vendo que tá chegando uma tempestade, eu digo, não, vai ter sol. Eu sempre procuro ver o lado bom das coisas. Porque o lado ruim é fácil você Uhum, ver, uhum. né? É o que acho que todo mundo mais explora, né? Porque o coisa ruim ele não vem atrás de quem tá no caminho errado. Ele vem em quem tá no caminho certo. Então, toda vez que eles falam assim, ai, não vai dar tempo. Calma, Paulinho, o meu gafa. Calma. O que vai dar tempo para a gente fazer aqui? Aqui, então tá. Então me põe essa luz principal aqui, aqui, aqui. E a luz fica mais bonita Uhum, do que aquela que eu precisava de mais uma hora. uhum, Então, eu acho que você jogando com o universo, trazendo essa energia positiva que do lado bom, eu tenho a sensação que você atrai, né? Porque os anjos de luz, é. a, o- a energia, né, do universo, ela tá junto com você. Se você ficar Os iguais negativo, se atraem. os iguais se atraem. Então, se você ficar, isso não vai dar certo, não sei o quê, Não também vai dar você vai certo. Não atrair. vai dar Não, certo. você já está cantando É. que não vai dar Agora vamos fazer dar certo. certo? Não vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. Eu sou aquele cara maluco que quando furo um pneu numa estrada, eu saio do carro olhando pro céu, tentando ver alguma coisa boa ali. Não, puta, o pneu furou. O pneu furou, nós vamos ter que Ok. trocar, não vai ter É. jeito. Então, calma. Uhum. Eu, Gostei. isso me leva à vida de uma maneira mais gostosa, porque eu já vivo no estresse, né? Uhum. De tempo, né, ali De a cobrança, grana imagina. curta para fazer o, E você né, o ter que ter a filme. criatividade e a gentileza e tudo mais. Então, assim, esse estresse ele é o tempo inteiro de pessoas que vão te Uhum. cobrar, né? Que estão lá para isso, o assistente de direção, o executivo. Então, eu já vivo num Uhum. estresse total. Aí eu acalmo eles, né? Uhum. Nem sempre são mulheres, mas eu acalmo eles, eles acabam se sentindo seguros e eu faço acontecer, porque eu não fico olhando o que eles estão vendo. Eles estão vendo só o lado do carro quebrado. Pô, mas vamos ver outra coisa aqui. Enquanto a gente arruma o carro, o que a gente pode fazer? E aí você tira de tudo isso uma experiência de vida, porque a vida é uma só. É, é Você um tem que sopro. viver ela gostoso, você tem que viver ela leve, você tem que viver ela, aproveitar muito a família, aproveitar muito os amigos, os momentos bons, porque num piscar de olhos, tudo isso pode mudar. Uhum. Mas você viveu, então você vai ter mais estrutura para passar o momento de tsunami. E Uhum. não você, puta, minha vida sempre foi. Não.
Bacana. Então você sempre foi assim de ter essa positividade, né? Sempre, Essa sempre, minha luz, vida assim. inteira. Sempre E olhei pro lado bom. que lindo. Que gostoso. E voltando na parte tua de filmes, tem algum filme que você fala assim, putz, eu queria ter feito essa cena? Alguma cena? Alguma coisa, essa cena eu gostaria de ter feito. Ah, eu sou muito fã de filmes assim, que são clichês, né? Bad Boys, Ah, eu adoro, adoro também, adoro. adoro. Ah, E nós que é filmado em Miami, né? Eu moro lá, eu adoro eu eu acho adoro. sensacional. Por Saiu exemplo, um recente agora, né? já É, assisti, já assisti. é. Eu Eu tô. gosto de ver no cinema. Então, por exemplo, eu fiz as cenas, a unidade que fez as cenas de ação do Stallone quando filmou no Rio, mas nem vi o Tá. homem. Gostaria de Aham. ter visto ele. Eu gosto muito dessas pessoas que eu cresci com eles, né? O Arnold tive o prazer de conhecer numa empresa Panavision em Los Angeles. Estava numa lançamento de uma câmera digital e ele apareceu. É, são Ah, pessoas com histórias eu em sensacionais, Los né? Angeles indo almoçar, estava num workshop, vi o Bruce Willis chegando. Então essas coisas nesses Uhum. lugares é o seu dia a dia, né? Que legal. Isso eu gosto, mas assim, eu gostaria de ter feito filmes com o Bruce, com o Stallone, mas Assim, na hora da tua. convivendo, Aham, que aham. eu cresci com esses filmes, né? Esses filmes me inspiraram. Então, Hollywood, né? Tua inspiração. Mas e Bollywood, que é gigante, a gente aqui no Brasil quase não ouve. Eu adoro. Eu me É, divirto, é. adoro, porque É um mercado gigantesco, eles né? são guerreiros. Aham. Eles criam, eles tiram leite de pedra. Que legal. Mel, é impressionante você ver às vezes uma cena de um carro saltando e você vai no making off, como eles fizeram. Uhum. Eu adoro. Agora, com a safra mais fraca por causa das greves que estão tendo em Hollywood, você tá nos filmes você tá vendo mais, né? Bollywood, os filmes Uhum. chineses, entre outros, indianos. Entendi. Então, Você então tem um mercado tá entrando um pouquinho entrando, mais. é. Hoje em dia você vê, e as danças, tudo é dança. É. Eu acho sensacional, porque eles estão lá conversando, daqui a pouco, dança. Nossa. A dança tá no DNA deles. Aham. Eu acho muito bom, eu assisto, eu Que gosto. bacana, que bacana. É, você deve assistir filme do mundo inteiro, De né? tudo é gênero, porque eu preciso ver, às vezes um filme que não me dá, não me tira nada, por exemplo, Bollywood, ele fala, olha que maneira simples que ele Então, eles resolveu, também trabalham com pouca verba, muito pouca. pouquíssima verba, mas eles produzem muito, né? Eles têm criatividade Uhum. e eles contratam os cabeças de Hollywood. Então, o Grip, o- os caras de VFX, eles trazem, porque eles Uhum. sabem até onde eles podem chegar para resolver na pós ou resolver na tractana. Uhum. Eles são bem espertinhos. E quando a gente compara um orçamento para um filme brasileiro e um filme de Hollywood, qual que é essa proporção? Acho que não existe. É tão grande, Então, é tão, nossa, é sabe? criatividade Eu pura e estava num crua. workshop, na época do Titanic. E o diretor de fotografia, o diretor que estava dando esse workshop, ele me convidou para ir passar uma semana nos estúdios do Titanic. Era uma coisa tão surreal de dinheiro. Só se o dia que eu tiver tudo isso aqui, você faz Na mesma milagre. época, eu fui pro Quinto Elemento do Bruce Willis. Tá. Na mesma época, eu fui pro Men in Black do Will Smith. É tão grande, porque, por exemplo, um filme. Uau, então você trabalhou em filmes gigantes que a Esse gente. filme, por exemplo, do sequestro do voo, é um filme brasileiro que foi um filme de muito dinheiro. Uhum. O que que é muito dinheiro hoje No no Brasil, Brasil? É. 30 milhões. Para um filme, é muito Ah, dinheiro. Muito dinheiro. quanto tempo para essa produção acontecer? Em torno de. Depende muito
do roteiro, mas esse, por exemplo, foram umas 8 semanas de Isso de pré. gravação, mas eu digo desde o. Então, 8 de Ah, pré ok. e 8 de filmagem. Entendi. Por exemplo, eu estava filmando, eu comecei uma cena que foi no Museu da Aviação, no Rio de Janeiro, no Musal, que existia um 737-200. Eu comecei a cena deles embarcando nesse museu, porque o avião não se mexe, Uhum. mas tinha estrutura. Então, as externas, eu filmei eles entrando. Quando eles entram, já tinha esse avião montado no estúdio, Tá. com a mesma luz, com o mesmo clima. Então, eles passavam da porta, eu já tinha Já estava no eles estúdio. preparado no estúdio, que era o avião, o charuto inteiro montado no estúdio, no chão, Uhum. né? Estruturado. Quando o avião começa a voar, já era uma traquitana que ainda estava sendo construída, que tinha 80 pessoas dentro. Essa traquitana que girava Que girava. 360. Depois, enquanto eu estava filmando essa, estava sendo construída outra traquitana que eu ia filmar cenas em locação. Esse avião foi desmontado, veio para cá, que existia a cena do mergulho, que era 90 graus na vertical, Minha com Nossa Senhora. 360 na horizontal, que tinham em torno de 36 passageiros, a galley e o cockpit. Estava aqui. Então foi Uau. para um filme brasileiro, É um marco. foi, com certeza, Uhum. Que certeza. bacana. Eu acho que ele foi o tipo do filme que mudou muito a concepção, porque o brasileiro sempre vem o lado da comédia, mas teve uma leva de séries e filmes tão bons de Uhum. ação, ah, que, Quais você nomearia aí? nossa, eu sou ruim de nome, meu. Ah, eu não lembro de nenhum agora, mas assim, eu assisti Uhum. todos. São séries que se passa dentro de presídio, Tá. dentro de. Eu acho que o que ficou batido muito é a coisa da favela. Ok. Ficou muito batido. Uhum. O Brasil Já era. mostramos esse nosso lado. Já! E o Brasil era favela, carnaval, Uhum. né? E se você olhar de 5, 3 anos para cá, não é mais o tema. O tema já é mais o tráfico, que isso é uma Corrupção. pegada bacana. O Padilha fez uns filmes maravilhosos de Aham. corrupção, e o lado de ação. Uhum. O que a gente não Você tem. participou de algum desses? Não, do Ah, Padilha, quem fotografou foi outra pessoa. ah, que já era um cara que trabalhava com ele. O uhum. Padilha era um cara de Porque às vezes tem, documentário. tem, tipo, ah, não, geralmente esse diretor acaba te chamando, tem uma afinidade que nem a gente vê Scorsese com Leonardo O DiCaprio, tempo inteiro. né? Assim, você tem Existe uma uma afinidade. afinidade, Aqui existe, mas existe também o estúdio que que pede. se posiciona. Uhum, Muitas vezes o estúdio não quer aquele tag, uhum. não por ele ser ruim, Não. porque ele, na concepção dele, acha que não vai dar certo, então ele quer uma outra pessoa. Uhum, isso. Então, Rambo, ou Júnior, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Muito O que que obrigado. você. A mensagem que eu posso deixar é uma mensagem que eu escutei muito na minha vida, Mel. Nunca desista dos seus sonhos. Eu, quando criança, olhava todo aquele mundão de pessoas andando ali embaixo e não entendendo nada, eu tinha um sonho de um dia estar lá, junto com eles. Então eu acho que não importa as dificuldades, as dificuldades muitas vezes ela existe para que você crie mais força, para que você crie mais foco, para que você crie mais fé.
não olhe a dificuldade como, não vai dar certo, eu vou desistir. Nunca desista, jamais do seu sonho, porque ele vai um dia se concretizar e você vai ser extremamente feliz de ter passado e crescido com as dificuldades. É isso. Então, gratidão, Júnior. Adorei Obrigado. nosso bate-papo. Adorei estar aqui. Eu Obrigado que pelo agradeço. convite. E verei os filmes que você vai estar trazendo, os filmes, as séries e Certeza. tudo mais que você estiver trazendo aí pra Obrigado. gente. Gratidão. Gratidão. Bem-vindos a mais um Mel Olá, Talk. bem-vindos a mais um Bem-vindos a Mel todos Talk. a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante.